é ofertas alçadas. E os textos bíblicos estão em Malaquias, capítulo 3, primeira parte do verso 10 e 12, versos 3, capítulo 3, verso 4, de Efésios, capítulo 5, verso 2, do Salmo 96, verso 8, do Salmo 96, verso 2 e versos 3. Diz assim o texto das Escrituras, que os irmãos têm também nas mãos no seu boletim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Salmo 96, os versos que estão aí. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Com base no tema de missões mundiais para este ano, que é As Nações Clamam, usa-me. Então, usa-me, Senhor. Vamos dizer o tema? As nações clamam. Então, usa-me, Senhor. A revista Louvor da Juerp, na apresentação dos subtítulos e suas definições, em terceiro lugar, sugere: usa-me, Senhor, para contribuir para o sustento da sua obra. E isto porque temos ciência das dificuldades das mais diversas causas e que são vividas pelos povos que clamam principalmente pelo desconhecimento do Evangelho de Cristo. É necessário que alguém atenda à vocação divina para ir e proclamar a palavra de Deus a toda a criatura, e isto em qualquer nação que clama pela salvação de seus filhos. As igrejas e os seus membros devem sentir a alegria quando podem contribuir com as suas ofertas alçadas destinadas à realização da obra missionária. E por esta razão, devemos permitir que Deus nos use para que não faltem os recursos financeiros que se tornarem necessários, quer pelo envio de sua contribuição pela Igreja através do plano de adoção missionária e das ofertas levantadas no mês especial dedicado às missões, quer estaduais, nacionais ou mundiais. É mais fácil, evidentemente, contribuir do que ir, porém só será possível que alguém vá por nós se nós os sustentarmos com as nossas ofertas e orações, porquanto é digno contribuir para os obreiros. Confere Lucas 10, 7, ou 1 Timóteo 5, 18, que afirma: porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Mas também o apóstolo Paulo
aconselha a seu filho na fé, como se refere a Timóteo carinhosamente, e a ele escreveu na sua segunda carta, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós devemos, portanto, contribuir para a obra de missões. Devemos ter o nosso coração com o ideal da pregação do Evangelho. E nós precisamos também de ter obreiros que possam realizar a obra de Deus, que sintam a chamada do Senhor e que possam ir aos campos missionários e que haja sustento para eles. Também nós devemos orar por aqueles que estão dirigindo a Junta de Missões Mundiais, como da Junta de Missões Nacionais, como a Junta de Missões Estaduais, para que realmente não seja um trabalho mal realizado, mas um trabalho eficiente. A nossa igreja tem procurado dar a sua contribuição mensalmente para o sustento de um missionário de missões mundiais, para um missionário de missões estaduais, para um missionário de missões nacionais. E, além disto, nos meses especiais, nós temos dado também a nossa oferta do dia especial. E precisamos orar, meus irmãos, por aqueles que estão dirigindo esta obra. A obra de missões nacionais não pode ser feita só com missionários voluntários, como está sendo agora projetado pela Junta, porque cada missionário que se apresenta, ele tem que arranjar o sustento dele. E a Junta se exime da sua responsabilidade de contribuir para aquele missionário. Nós precisamos orar por esta gente que está dirigindo esses trabalhos, para que eles ajam com firmeza, com dedicação, com amor à causa de Deus. Nós tivemos sempre pessoas que se prepararam para a obra. E nós não queremos ver os nossos missionários descontentes, entristecidos, se eles não estão recebendo apoio para a realização do seu trabalho. Por isto, nós vamos sempre orar, pedir a Deus que aqueles que vão, aqueles que dirigem, que eles estejam realmente nas mãos do Senhor, para que os recursos que forem levantados para a obra missionária sejam usados realmente para o fim para o qual as igrejas estão contribuindo e dando a sua colaboração. A nossa igreja tem colaborado com missionários que já têm visitado a nossa igreja aqui, muitos missionários de missões mundiais, na Europa, na Ásia, na China. Nós contribuímos até aqui o irmão Joaquim Garnica, esteve aqui na nossa igreja, e ele estava fazendo um trabalho na China muito grande, com uma dificuldade tremenda, que naquele tempo era difícil pregar ali, como foi difícil pregar aqui no Brasil no passado. Hoje as igrejas estão sendo abençoadas, porque não sentimos mais uma pressão. Agora houve lá um bispo lá que falou lá umas bobagens e a televisão está cobrando da Igreja Católica uma porção de coisas. Mas nós não temos interesse
de estar combatendo a esse ou aquele, mas temos que pregar o Evangelho. A nossa missão é falar de Cristo, é anunciar a palavra da salvação. E é exatamente isto que nós temos, nestes dias, falado aqui na nossa igreja, usando os temas que estão na revista Louvor, para comentar isso que está dito neste tema adotado pela Junta para este ano, que realmente há nações que estão sofrendo, passando por dificuldades muito grandes, e que nós precisamos de estar lá presentes, levando o Evangelho, dando as condições para o missionário fazer o seu trabalho. Quando a minha esposa foi membro da Junta de Missões Estrangeiras, naquele tempo era assim chamada, todos os missionários que iam para o campo, antes deviam dar uma palavra junta, dizer do seu programa, do seu propósito, e a Maria Amália foi responsável por ver aqueles missionários e dizer: este irmão, esta irmã está dando um bom testemunho para servir. E graças a Deus nós tínhamos realmente missionários que iam e que davam bons frutos. E a preparação também, através dos nossos seminários, através do IBER, que infelizmente hoje já não estão mais existindo, não é? Porque seminário hoje, temos seminário em todo lugar e nem todos estão fazendo aquilo que deviam fazer, preparando obreiros realmente para uma obra, não é? Especial, e não temos mais aquele trabalho que se fazia com as moças na preparação para a obra de Deus, principalmente para a obra missionária, e por isso nós hoje precisamos orar muito, pedir a Deus que olhe para o povo brasileiro, que tem a responsabilidade grande de pregar o Evangelho, não só para os países de língua portuguesa, mas também para outros países. E nós podemos contribuir para esta obra. Podemos, se não podemos ir, podemos sustentar. E para isto é que nós devemos dar as nossas ofertas alçadas, ofertas que são dadas com prazer, ofertas que são dadas com amor, ofertas que são dadas realmente para a realização da obra de Deus. Isto deve estar em nosso coração e, como está dito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, não é? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos de obreiros assim, obreiros que possam se apresentar aprovados diante de Deus, pela sua vida, pelo seu trabalho, pela realização da obra do Senhor, e que eles não tenham de que se envergonhar, e que eles estejam preparados, estudando a palavra de Deus, para não pregar heresias, para não ser levado pelas influências que estão aí, proclamando doutrinas que não são as doutrinas bíblicas. E nós temos, nos programas de televisão, uma série enorme de pregadores que se dizem evangélicos e que pregam doutrina que não é a doutrina de Jesus Cristo, não é a doutrina do Evangelho. Então nós precisamos estar com as nossas igrejas bem educadas. A escola bíblica dominical é importante nas igrejas. E quantas igrejas hoje estão suspendendo, acabando com a escola dominical? Não é isso?
fazendo núcleos em casas de pessoas, mas deixando de ter na igreja a preparação com programa, com lições que sirvam para edificação espiritual. Então nós precisamos de ter realmente as coisas sendo realizadas com a bênção de Deus. Para isto nós vamos contribuir, para isto nós vamos orar, para isto nós vamos falar de missões, porque deve estar no coração de cada crente o programa da evangelização do mundo. O verbo missionar significa pregar a fé ou fazer missões. Missionário é o que pratica missões, aquele que prega a fé, que proclama a palavra de Deus e anuncia a mensagem do Evangelho de Cristo. Os missionários de missões mundiais são aqueles que ouvem o chamado do Senhor e o cumprem, conforme está na divisa sugerida pela Junta de Missões Mundiais para este ano, e que está registrada no livro de Isaías, no capítulo 6, verso 8. Nós já ouvimos aqui hoje este versículo, mas nós devemos repetir: depois disto, isto é, depois de ter sido purificado do seu pecado e tirada a sua iniquidade, e os seus lábios se tornaram puros, escreve Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vejam os irmãos, Deus, para chamar Isaías, sentiu a necessidade de purificar os seus lábios, porque ele mesmo estava consciente de que os seus lábios e os lábios do seu povo não estavam dizendo aquilo que precisavam dizer. E por isto ele tem esta palavra, dizendo: depois disto, depois que ele foi purificado, então aí ele estava em condições de receber o chamado de Deus e poder ir. E então agora, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Que os servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, que ouvem o chamado do Senhor para ir e cumprir o ide de Jesus, estejam verdadeiramente perdoados por Deus, porque creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E assim eles devem ir com dignidade e que sempre deem um bom testemunho de sua fé, bem como todos nos alegremos ao contribuir para o sustento dos missionários, sabendo que assim estamos sendo usados pelo Senhor para atendimento das nações que clamam. Hoje há muita gente que quer fazer o trabalho de Deus para apenas receber para si salários altos. Estão interessados em ganhar, não em dar. E isto é uma tristeza, porque quando ele não encontra uma igreja onde ele possa ser sustentado, ele cria uma igreja qualquer e então vai receber as ofertas daquelas pessoas sem ter que prestar contas, e isso realmente está envergonhando o Evangelho. E nós precisamos orar para que os crentes em Jesus Cristo, sejam eles de que denominação forem, mas que deem o testemunho da sua fé, que possam realmente estar conscientes
de que eles são luz do mundo e sal da terra, que estão diante de Deus e diante dos homens para servir com amor a causa do nosso Pai Celestial. Ofertas alçadas. Que as igrejas batistas e seus membros sejam fiéis à vocação de Deus, estejam prontos para ir, orar, como também doar recursos seus. As ofertas alçadas que doamos sejam usadas com desvelo e amor, e não faltem a nossos missionários recursos para o trabalho do Senhor. Com que prazer o crente contribui, e por vezes até com sacrifício, sabendo para as nações é benefício. As ofertas que doamos para a causa são por nosso Senhor multiplicadas, pois para a obra elas serão usadas. Que Deus nos abençoe.